Segura esse VT e não salta o comercial, que já tem vídeo novo no canal. E aí, meus gostosos, aqui de novo, gente, ó, volto a repetir, antes que os haters comecem aqui a falar, porque eu sei que tem muito hate também. Eu tô com a mesma roupa de alguns vídeos, que eu tô gravando tudo no mesmo dia. E eu não tô indo trocar, porque me dá preguiça de trocar e perder o fio da meada, esqueci o que eu ia falar. Então, pra não sair da concentração aqui do vídeo, já terminou e começou, terminou e começou. Então, por isso eu tô aparecendo em alguns vídeos com a mesma roupa, tá bom? E a mesma maquiagem, mesmo brinco, tudo. Então, galera, primeiramente agradecer os novos inscritos. E você que tá chegando aqui agora, se ainda não é inscrito, já se inscreva, curta, compartilhe, chame o povo pra ver, toca no sininho e me ajude a manter este cabaré funcionando. Que afinal de contas, sem você ele não funciona, fica parado, né? Apesar de que eu também sumo às vezes, mas eu sempre volto, né? Ela sempre volta. Gente, a história que eu vim contar pra vocês hoje é de uma cafetina que eu só descobri que era cafetina depois chegou aqui na Espanha. Porque até então, pelo Facebook, uma ótima ativista, uma mulher muito articulada, inteligente, de um caráter ímpar, que uma coisa que você jamais colocaria a integridade dela, assim, em dúvida, né? Porque realmente, olha, eu vou dizer, viu? Poucas pessoas eu vi conversar no live, assim, ao vivo, e ser tão inteligente como aquela menina. A gente acabou fazendo amizade, né? E ela era bem conhecida, né? Em São Paulo e tal. E ela veio aqui pra Espanha. Chegando aqui na Espanha, ela já chegou com tudo de mão beijada, né? Porque, por exemplo, eu passei 8 anos aqui pra conseguir alugar um cantinho pra mim, porque ninguém confiava. Quando eu falava, o pessoal, você tem contrato de trabalho? Eu digo, não, trabalho por conta própria, então não. Então, eu 8 anos arrastando mala dentro de trem, pra cima e pra baixo, morando em quarto, passando meu Natal, meu Réveillon, no meio de um monte de gente desconhecida, às vezes dentro do quarto ali, deprimida, amargada, sabe? Então, eu passei 8 anos assim, até conseguir encontrar aquele apartamentinho que o rapaz confiou de me alugar. E o que acontece? Ela chegou aqui, num apartamento que eu morava, os apartamentos do lado, que tava tudo no mesmo corredor, tava tudo livre. Então eu falei com o meu proprietário, dei a cara por ela, falei que era uma amiga minha de muitos anos, que eu a conhecia de uma vida toda, para ajudá-la, né? Então aí acabou que ela já chegou com o apartamento, já chegou quase com o contrato, porque o homem ia assinar o contrato para ela, e ela ficou nesse apartamento. Só que o que me deu a entender, perdão, é que ela queria que eu ficasse pendente dela o tempo todo, né? Até aí eu não sabia que ela era cafetina no Brasil. Então, só que ela já tinha os trejeitos, tudo, né? Aquele jeito assim, narcisista e tal. E aí, tudo bem. Chegou outra menina pra morar lá, ficou nós 3 morando, cada um em seu apartamento. A minha até me comentou que quando a gente tava com ela, porque assim, ela chegou, aí ela parece que ela não se deu muito com o clima, ela pegou logo uma gripe. Uma gripe por causa do mofo, ela tava deprimidíssima também, porque o casamento dela tinha acabado, o homem tinha ficado com outra mulher aí, uma mulher cis. E aí resulta que ela pegou essa gripe, né? Começou a adoecer. E eu indo lá olhar ela de vez em quando, porque eu também tinha que estar pendente da minha vida. Afinal de contas, eu pago aluguel, pago água, luz, internet, tudo. Então, eu não podia ficar 24 horas lá cuidando da vida dela, conversando com ela, distraindo ela, enquanto a minha vida ia passando e as contas iam chegando. Então, eu fazia o que eu podia, né? Porque cada um no seu quadrado, cada um se vira, que é assim. Então, mas eu ajudava, coisa que poucas fazem. E aí, ela pegou, adoeceu, né, e tal. E eu ajudando no que podia, ia lá pra casa de vez em quando, que era centímetros, sabe, a gente vizinha. Parecia a Vila do Chaves, sabe? Só que um pouquinho mais pequena, quase porta com porta. E aí, total que a gente ficou muito próxima, né, obviamente. E ela, né, claro, queria que eu tivesse, como eu falei pra vocês, o tempo todo à disposição pra ela. Total que ela ficou doente dessa gripe. E aí, até então, antes de ela ficar doente, ela esteve lá em casa, a gente conversou. E aí eu comecei a suspeitar, porque ela falou que tinha uma casa em São Paulo, com umas bichas que moravam lá, que era como se fosse uma espécie de pousada. Ela chamava assim. Só que eu achei estranho, porque ela, de repente, ela soltou assim, um ar de cafetina, que ela disse assim, eu tenho câmeras lá, eu monitoro tudo aqui pelo meu celular. O que elas fazem, eu tô vendo. Aí depois ela vai me falar, o que elas fizerem de errado, eu coloco uma conta para pagar, ou seja, multa, né? Então, ela um dia me comentou lá na casa assim, olha, que eu vi uma mexendo na geladeira e tirando o Danone da outra. Eu vi ela discutindo na cozinha, aqui pelo meu celular. E eu já multei cada uma em R$30. Aí eu, pronto. Aí ela já disse tudo, né? Ela se multou por causa do Danone, eu digo, pronto. Aí eu comecei a investigar a vida dela e descobri que ela tinha uma casa que ela alugava para as travestis lá nessa cidade de São Paulo, nesse interior. Uma pousada.
E as coisas que ela falava, né? Coisa bem de cafetina mesmo, de multar e tal. Só que ela sempre se referia a essa casa como pousada, como... Tem um nomezinho que se dá, que eu esqueci agora o nome. E ela sempre se referia como sendo isso, né? Que as meninas alugavam pra morar lá e tal, mas não era. Na verdade, as meninas pagavam pra ela pra morar lá. E aí, tudo bem. Ela adoeceu dessa gripe, ficou muito doente. Muita falta de ar, ela tinha bronquite, né? O tempo todo falta de ar, trouxe até um motozinho que ela usava como aerosol. Ficou doente, aí o que acontece? Eu e a outra minha amiga, a gente resolveu levar ela para o hospital, porque a gente viu que ela estava muito mal. Quando chegou lá no hospital, resultou que eu estava lá, né? Aí o médico viu o estado dela, fez um exame, deu uma manchinha no pulmão. E ele perguntou na frente da gente, você tem alguma outra doença crônica? Aí ela ficou meio sem graça, mas teve que falar. Ela pegou e falou assim, sim, ela tem um HIV, né? Aí eu pensei, pronto, a bicha tá com a recaída. Meu Deus do céu, e agora? Porque ela tava muito mal mesmo, emagreceu assim, repentinamente. Eu digo, pronto, a bicha tá com a recaída. Eu fiquei desesperada, não tem documento aqui. Acabou de chegar, pra conseguir tratamento aqui sem documento é quase impossível, né? Aí eu peguei, liguei pra uma amiga minha, que é ativista, que eu confio muito e consigo confiando nela, que eu sei que ela não tem maldade nenhuma. Comentei o que tinha acontecido. Eu digo, olha, fulana, a fulana tá com isso, com esse vírus, tá muito doente. Eu tô com a suspeita que isso é recaída. E ela não tem documento aqui, como ela vai fazer tratamento? Você conhece alguma ONG? Porque essa minha amiga conhece pessoas que trabalham com essas coisas aqui. Aí minha amiga, sem maldade alguma, porque ela vê essa doença como uma coisa crônica, como um diabetes, como uma pressão alta, que você tem que estar, né, tomando ali o remédio todo dia para não ter as consequências, né? Então, controlar e você pode viver a vida eternamente, até o dia que Deus quiser. Com essa doença, se você está fazendo tratamento, você pode ter filho, você pode ter relações com seu parceiro e não contagiá-lo, se você está indetectável, e ela parece que não estava indetectável, né? Não estava fazendo tratamento, até porque ela estava meio deprimida por conta do marido que tinha deixado ela. E aí eu falei com essa minha amiga, contei o que estava acontecendo. A minha amiga pegou e foi super indiscreta, em vez de contactar com alguma ONG e me passar o contato para me ajudá-la, ligou para ela. Ela já falando sobre o vírus dela e sobre onde ela poderia conseguir tratamento. Ela já conhecia a minha amiga, né, obviamente, pela internet, mas até aí ela não falou nada, mas ela ficou surpreendida de saber que a minha amiga já sabia do vírus dela. E ela ficou super, assim, encucada em saber quem tinha contado, se era eu ou se era a outra minha amiga que estava lá na sala junto com ela, com o doutor. E aí ela pegou, quando a menina desligou o telefone, ela ligou pra menina, pra minha amiga, e perguntou, foi você que falou pra fulana que eu tô com esse vírus? Aí a minha amiga disse que não. Então, automaticamente, ela deduziu que era eu. E aí, minha filha, ela ficou com tanta da raiva de mim. Ela ficou, assim, revoltada mesmo, com R maiúsculo. Revoltada. Assim, uma coisa absurdamente... Como eu falei pra vocês, pra mim essa doença é uma doença como qualquer outra. Uma doença crônica, se você faz tratamento, você vive normal, você tem filho, como eu falei, você não transmite pra outra pessoa. Mesmo que você faça as suas relações sem proteção, você não transmite, você tá indetectável. Mas na cabeça de muita gente a sentença de desencarne. Aí, tudo bem. Ela ficou com muita raiva de mim, aí ela conversando com a minha amiga na cafeteria, isso depois que ela deu uma melhorada. Ela disse assim pra minha amiga, mulher, vem cá, eu estive pensando o que fazer com Lia. Você acha que eu mando quebrar? Ela falou das minhas, né, falar os membros inferiores. As pernas ou eu mando... Você já sabe, né? Quando a minha amiga me falou isso, eu fiquei chocada. Eu digo, nossa, eu procurando tratamento pra essa cobra. Eu liguei pra ela imediatamente, disse um monte de coisa. Como é que você faz uma coisa dessa? Porque até aí ela já tinha ido embora do apartamento, porque ela não estava trabalhando nessa direção. Ela não estava conseguindo trabalhar, segundo ela, porque o apartamento não tinha janela pra rua. Ela ficava muito apavorada com o mofo, que estava atacando o pulmão dela, e ela alugou um quarto na casa de um amigo meu. E aí o que aconteceu? Ela mudou, aí foi daí onde aconteceu tudo, né? Ela foi começar a falar mal de mim. E minha amiga falava, que morava lá vizinha a gente, que quando eu chegava perto da porta, ou ela, pra falar com ela, ela ficava tossindo, morrendo de falta de ar. Quando a gente saía, ela ficava conversando tranquilamente com as filhas dela lá, que ela cafetinava, né? Oi, filhinha, já tem dinheiro pra mamãe? Já conseguiu a diária da mamãe, filhinha? Aí quando a gente chegava perto da porta, eu e minha amiga, ela tossia, ficava fazendo todo o teatro. Aí tudo bem. Aí resultou que ela foi falar isso pra minha amiga, né?
não sabia se mandava quebrar minhas, né, meus membros inferior ou... Aí, tudo bem, eu fiquei revoltada, liguei pra ela, de mulher, como é que você é uma pessoa tão assim, pelo amor de Deus? Eu tentando lhe ajudar, olha, minha amiga essa que eu contei, seu problema, ela já conhece ONGs pra te ajudar. Ela jamais ia sair espalhando isso. Se ela lhe ligou dessa forma pra conversar com você, é porque ela considera isso uma coisa como qualquer outra. Ela, ai, amiga, eu sei, mas a questão é que as pessoas têm muita maldade no coração, pode usar isso contra mim, você sabe que eu ainda trabalho com um negócio sério, né? Mulher, eu digo, aqui não é Brasil, se essas coisas rolar na internet, dá denúncia, dá cadeia, viu? Já fica por aí, já é bem assim. Isso aqui você não pode sair contando, tentando difamar a pessoa com a doença crônica dela, seja diabetes, seja qualquer outra coisa, pressão alta, dá cadeia, dá multa, né? Cadeia sem fiança, incluso. Então, eu fiz isso de falar porque eu fiquei desesperada achando que você estava tendo, que isso era consequência do seu vírus. E é isso, e eu não fiz por maldade, você é uma pessoa realmente que eu tô chocada com você, chocada com o seu pensamento. Eu sei que ela me pediu desculpa e tal, mas ficou aquela desculpa meio que, sabe? Tipo assim, eu não confiava, não confio em cafetina, né? Aí quando foi um dia a gente se reuniu na festa da minha amiga, a festa da Padilha de uma amiga minha. E no meio da festa da Padilha, ela resolveu incorporar a Dama da Noite, que é uma pombagira. Incorporou a Dama da Noite. Na mesma hora que ela incorporou a Dama da Noite, ela já olhou pra mim com a cara bem ruim. E disse assim, ê, mocinha, você... Olhando pra mim assim. E assim, você é doidinha. Você tome cuidado que você vai desencarnar. Eu só olhei pra ela assim. Olhei pra ela assim, bem seriamente. Eu digo assim, antes desencarna você. Desse jeito. Eu falo no seu cavalo, não é de você não, viu? Do espírito não. É do seu cavalo, porque eu sentia que ela tava imitando aquilo ali. Não sentia que ela tava incorporada, não. Desencarna você. Desse jeito. Aí virei minha cara e tudo bem. Ela ficou lá conversando com as outras meninas. Pronto, aí isso foi em 2018 para 2019. Ela acabou que ela não ficou aqui muito tempo, arranjou um velho aí que parece que ajudava ela, acho que também que é mentira. Acabou não ganhando dinheiro, porque ela estava completamente cheia de cicatriz nas partes íntimas, porque ela fez uma cirurgia de redesignação, né? E aí acabou tendo problema na cirurgia dela, ficou cheia de hematomas, de cicatrizes, né? Então acabou que tendo que... Ficou toda muito estranha as partes, né, lá de baixo. E aí fez várias cirurgias para reconstruir, mas não deu muito certo. Não tinha nem formato, né, pra dizer a verdade, de um órgão feminino. E aí resultou que ela foi pro Brasil, aí de lá esse velho daqui ficava mandando dinheiro, dizendo ela, tudo bem. Quando foi, chegou a pandemia, em janeiro de 2020, ela pegou infecção, que ela já tinha tido infecção no quadril dela por conta do silicone, e essa infecção piorou, que ela teve que fazer uma cirurgia de urgência para drenar. E mesmo assim, ela doente, na cama do hospital, muito mal, ela dando um close no Instagram, dizendo que para os que estão falando mal dela, que ela não depende de SUS, né? Tipo assim, que ela paga um convênio, uma coisa assim. Deixou a última mensagem dela no Instagram, foi essa. E aí, tudo bem, ela pegou e... O que aconteceu com ela? Se internou da infecção, a infecção se generalizou e ela acabou falecendo. Pois é, faleceu. Fiquei feliz com isso? Deus me livre, jamais. Mas, moral da história, né? É o fim de quem faz maldade, de quem tenta passar de bom sem ser, quem tenta... Então, acabou um decesso dessa maneira, né? Eu acho que ela acabou falecendo, foi da doença mesmo, essa que eu falei pra você que ela não cuidava, e disseram que foi da infecção, não sei. Pode ter sido, mas a infecção deve ter piorado por conta do vírus que ela não cuidava. Então, acho que ela não cuidava, né? Penso eu. E era uma pessoa que era viciada, muito viciada em remédio controlado também. Ela tomava várias gotas assim, de Rivotril. Ela exprimia o Rivotril dentro de um copo, que eu ficava chocada vendo aquilo. Eu digo, mulher, que tanto remédio é esse? Mas ela era assim. Então, eu tentando ajudar a pessoa, né? E a pessoa querendo fazer isso comigo. Então, por isso, cafetina quando é cafetina, uma vez cafetina, sempre cafetina. Aí vi muitas pessoas atacando ela, depois que ela foi embora, né? Pro outro lado, falando que ela teve o que mereceu e tal, e muitas meninas se maltratou muito, fez muito... E eu acredito porque a minha fez a mesma coisa, a minha ex-cafetina. Então, pra você ver, né? Essa é uma história que eu fico chocada como a pessoa tem um instinto pra ser cafetina, e ela pagando de ativista, lutando pelos direitos das meninas na internet, aquela coisa toda, sendo que ela cafetinava, né? Então, pra você ver a hipocrisia. Eu não confio nessa raça de jeito nenhum. Falou que é morar em casa de bicha, em São Paulo, em qualquer outro lugar, pagando diário, essas coisas. Pode falar mil maravilhas, que é um hotel de lindo, luxuoso. Vai ter vida de rainha que eu não vou, minha filha. Não vou de jeito nenhum.
Porque é isso que acontece, né? É muito maltrato psicológico, físico e por aí vai. Então, é isso. É a história que eu tenho para contar para vocês, né? De momento, sobre a última vez que eu tive contato com uma cafetina foi essa, né? E pra você ver, tentei ajudar e tudo, e ela tava planejando as minhas costas por conta também que eu fui indiscreta. Não achei que a minha amiga fosse ligar pra ela, pensei que a minha amiga ia ligar pra ONG, falar comigo, eu ia falar com ela, mas não, minha amiga ligou pra ela diretamente pra falar com ela sobre isso. Aí ela ficou espantada, porque era uma coisa que ela queria guardar, que ninguém soubesse que ela tinha esse vírus. Eu respeito a opinião dela, mas eu também vejo isso como uma doença crônica ou qualquer outra. As pessoas que demonizam muito hoje em dia, mas o tempo passou, a situação da medicina melhorou muito, né? Avançou, então isso já é uma doença crônica. Tem mais sentença de fim de vida. É isso. Então é isso, galera. Um cheiro. Fiquem com Deus, que eu vou aqui tomar um cafezinho, porque já faz horas que eu tô aqui gravando. Acho que eu já gravei o quê? 5 ou 6 vídeos, se não me engano. Tenho que olhar aqui, tá? E cheiro no coração. Obrigada, curtam aí. Não deixe de dar o like para o YouTube entender que vocês estão gostando, né, do vídeo e repassar pra frente, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tinha que contar, tentei resumir, mas a história é essa. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo carinho, por tudo que vocês fazem por mim aqui. Cada comentário eu leio, eu curto, eu admiro. Isso me faz um bem tão incrível que vocês não têm nem noção, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até logo.